Então vamos lá, pessoal. Nosso problema agora é racionalizar o denominador de uma fração. Só para a gente recordar, olha só. Eu desenhei aqui uma barrinha dividida em 3 partes, peguei 1. Isso aqui é 1/3. Se eu pegar uma barra do mesmo tamanho, dividir em 6 partes e pegar 2, eu vou ter 2/6. Tá claro? Então a gente diz o seguinte, ó, que 1/3 equivale a 2/6. Na verdade, eu posso pensar assim, ó, se eu pegar 1/3, multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, eu vou ter 2/6, e a gente chama de frações equivalentes. Então, é uma fração que tem números diferentes, mas que tem o mesmo valor. Então, para que isso aconteça, o que eu preciso? Multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, claro que não seja 0. Ok? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, tem 1 sobre raiz de 3. O que eu quero? Eu quero que essa raiz desapareça do denominador. Bom, tem que pensar assim, ó. Uma raiz quadrada só pode ser multiplicada por uma raiz quadrada. Então, eu vou multiplicar por uma raiz quadrada em cima e embaixo. Aí eu penso assim, a raiz quadrada desaparece quando o número que está lá dentro tiver elevado ao quadrado. Então, ora, se eu já tenho 3 e eu multiplicar por 3 novamente, eu vou ter o 3 ao quadrado que eu quero. E aí sim eu vou poder eliminar o denominador. Olha só, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso cortar o índice com a raiz e eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Então, esta fração tem o mesmo valor do que a fração inicial, só que agora o denominador não mais é na forma de radical. Beleza? Vamos ver outra. Por exemplo, aqui, ó, letra B. Eu quero racionalizar 10 sobre raiz quarta de 5. Bom, vamos comigo, ó. Essa raiz tem que desaparecer. O que eu vou fazer? Uma raiz quarta, eu multiplico por uma raiz quarta. Então, em cima e embaixo, raiz quarta. Ok? Bom, para cancelar uma raiz quarta, o expoente tinha que ser 4. Então, eu penso assim, ó, se tem 5, por quanto que eu multiplico para ficar 5 elevado à quarta? Ah, eu multiplico por 5 elevado ao cubo. Porque a gente aprendeu lá em potenciação que na hora de multiplicar a gente soma os expoentes. Olha só, raiz quarta vezes raiz quarta dá raiz quarta. 5 à primeira vezes 5 ao cubo dá 5 à quarta. Bom, o que eu fiz embaixo eu faço em cima. Então, olha como é que vai ficar. Em cima, 10 raiz quarta de 125, que é 5 ao cubo, né? Aqui eu vou simplificar, então vai ficar 10 raiz quarta de 125 sobre 5. E aí eu posso simplificar o 10 pelo 5, que dá quanto? Que dá 2. Então, 2 raiz quarta de 125. Ok? E aí, um exemplo C, vamos lá? 1 sobre raiz sétima de 2 ao cubo. Ó, parecido com o anterior, olha só. O que a gente vai fazer? Raiz sétima só multiplica por raiz sétima. Ok? Ok. Então, vamos lá. 2 ao cubo, eu preciso de 2 à sétima. Quantos falta? Faltam 2 à quarta, né? 7 tira 3, 4. Então, eu multiplico por 2 à quarta em cima e embaixo. Então, vai ficar em cima, ó, raiz sétima de 16, que 2 à quarta são 16. Embaixo, raiz sétima de 2 à sétima. Então, vai ficar raiz sétima de 16 sobre 2. Tá? Bom, vamos ver agora um último exemplo. E quando o denominador tiver uma soma ou uma diferença de radicais? Uma soma, uma diferença que tenha um elemento radical. Aí eu vou ter que lembrar, lá do começo da nossa matemática, quando a gente tem essa seguinte situação, ó. Quando eu multiplico um A mais B por um A menos B, o que acontece aqui? Fica A ao quadrado, ó, A vezes A, menos AB, mais BA, menos B ao quadrado. Ou seja, esses dois caras desaparecem e fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, isso aqui a gente chama de um produto notável. Quando eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos voltar para cá, olha só. O que eu quero?
eu quero que essas duas raízes desapareçam. Ou seja, se elevar ao quadrado cada uma delas, elas vão desaparecer. Então, o que eu vou pensar? Ora, se aqui é uma soma, eu vou multiplicar por uma diferença. Porque eu sei, pelo produto notável, que a soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha só, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E aqui normal, raiz de 3 menos raiz de 2. Bom, aqui eu vou cancelar, então vai ficar assim, ó, raiz de 3 menos raiz de 2. Embaixo vai ficar 3 menos 2, que é 1. 1 eu não preciso colocar e pronto. Eu racionalizei o denominador. Ok?